Bom, queria então dar a todos as boas-vindas a mais um encontro do seminário o que a ciência, o que a ignorância pode nos ensinar ou o que podemos aprender com a ignorância, uma promoção conjunta do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Instituto Questão de Ciência. Eu tenho antes de dar início, tenho alguns avisos aqui ao público, avisar que estamos ao vivo no site www.iea.usp.br/ao vivo, e as perguntas deverão ser feitas ao microfone, as perguntas da plateia, e a pessoa, por favor, se identifique. Pedir a todos que ponham seus celulares em modo silencioso, por favor, e quem estiver nos acompanhando online, questões podem ser enviadas para o e-mail iearesponde, uma palavra só, um R só, né, iearesponde, @usp.br. O vídeo e as fotos deste evento estarão disponíveis na mediateca do IEA, que é www.iea.usp.br/mediateca, ou no canal do IEA no YouTube, dentro de 5 dias úteis. Bom, o nosso convidado desse encontro é o professor Ronaldo Pilati, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. O professor Ronaldo é autor do livro Ciência e Pseudociência, é uma obra de divulgação científica, de comunicação da ciência com o público. É um dos poucos, ou talvez o único, livro escrito originalmente por um autor brasileiro, disponível no Brasil, a tratar de questões de vieses cognitivos e como nós mentimos para nós mesmos, né, ao fim e ao cabo. Como a gente faz com todos os palestrantes, o professor Pilati recebeu quando foi convidado para participar desse evento, o professor Pilati também recebeu 3 questões que fazem parte do nosso projeto de traçar um perfil psicológico dos participantes. São questões validadas, não vou dizer por quem, nem por qual método, mas enfim, são validadas, e cujas respostas lançam uma luz sobre a personalidade do palestrante. Então, a primeira questão é: qual o seu processo de arroz e feijão? Como você coloca o arroz em cima do feijão, embaixo do feijão, ao lado do feijão, ou em alguma outra configuração que o universo em 3 dimensões permita. A resposta do professor Pilati: arroz primeiro, feijão depois, então arroz embaixo, feijão em cima. Ele faz um sanduíche em várias camadas, um Oreo de arroz e feijão, basicamente. Sempre assim, de preferência todos os dias. Nada mais ressalta minha brasilidade do que a vontade de comer arroz e feijão quando retorno das viagens de além-mar. Ele é um saudosista do arroz e feijão. Segunda questão, a resposta do professor Pilati nos revelou que nós temos um viés etnocêntrico no nosso questionário, porque a questão é biscoito ou é bolacha. Ele respondeu que nunca havia se deparado com esse dilema, porque afinal ele é da região centro-oeste do Brasil, onde a polêmica biscoito e bolacha não graça com tanta fúria quanto aqui entre nós. Mas depois dessa consideração, o professor Pilati disse que a questão merece uma análise conceitual cuidadosa. Sim, ele faz uma série de considerações que eu acho que ele deveria trabalhar um paper sobre o assunto. É uma questão sobre a profundidade filosófica da questão, e ele sugere uma análise conceitual do problema. Terceira questão é: o cachorro-quente pode ser considerado um sanduíche ou não, e por quê? O professor Pilati encontrou uma solução criativa para essa questão, embora discorde de alguns dos nossos palestrantes anteriores. Ele diz que é um sanduíche com um nome próprio. Tem um tanto de possíveis recheios envoltos no envelope de pão. Então, sem muita dúvida, é um sanduíche. Mas como para certas coisas devemos comê-las e não fazer outra coisa? A resposta a esta pergunta me remete a um aforismo que tem sido muito negligenciado. Ele cita Wittgenstein, que mais uma vez mostra que essas perguntas podem dar margem a trabalhos científicos com revisão pelos pares. E a citação é a mais famosa do Tratados Lógico-Filosóficos: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar.
No caso do cachorro-quente, parece mais apropriado calar para dar espaço para a boca saborear os ingredientes. É uma lição de sabedoria que todos levaremos deste encontro, sem dúvida. Então agora, por favor, recebam o professor Ronaldo Pilar. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de começar a falar, parabenizar a iniciativa do IQC, do IEA. Acho que é uma oportunidade muito interessante e importante discutir esse assunto no ciclo, né? Tem várias conferências, algumas conferências já aconteceram, várias outras virão aí. E a gente tem acho que sempre é um momento apropriado para discutir esse tipo de coisa, mas talvez nós estejamos vivendo um momento onde isso é mais importante, né? Ou talvez esse assunto esteja mais na pauta do que em anos anteriores. Então, acho que isso é uma iniciativa realmente relevante. E agradecer o convite para poder conversar um pouquinho aqui das coisas que eu tenho me preocupado, como uma contribuição para a gente buscar entender a ideia da ignorância e o impacto que isso tem em muito do que a gente faz em ciência. Bom, o título que eu propus aí para essa fala aqui hoje, que eu estou planejando que deve durar 50, 60 minutos no máximo, assim, espero não me delongar muito, para podermos conversar um pouco, a máquina de crenças é a ignorância do que é a ciência, já dá mais ou menos uma tônica de como é que eu vou querer abordar essa questão e como é que eu vou querer contribuir com essa temática, né? Então, veja, teve uma questão inicial que a gente se pensa quando vai falar sobre ignorância, é sobre a definição do que seja ignorância, né? Coloquei aqui um conjunto de reticências nesse slide, mas não necessariamente eu vou propor definições ou questões mais conceituais, como eu sugeri que na questão do biscoito ou bolacha fosse feito. No caso da ignorância, eu não vou abordar, porque eu considero que em palestras anteriores isso já foi abordado, muito bem abordado. Acho que o Lenin já fez uma apresentação sobre uma perspectiva sociológico-etimológica, até, se eu bem me recordo da conferência dele, que eu tive a oportunidade de assistir na Mediateca do IEA, porque eu não tive a oportunidade de estar aqui com vocês, bem como o Marco também abordou sobre uma perspectiva evolucionista, uma análise evolucionista dessa questão da ignorância. Então, eu não vou propriamente contribuir ou trazer contribuições aqui sobre uma ótica ou conceitual ou etimológica, mas vou tentar me deter mais nas questões associadas à cognição da ignorância, já que minha área de pesquisa, minha área de formação, então a ideia é passar ou falar ou refletir um pouco sobre esse aspecto. Tá? E coisas como saber que ignoramos, é uma dúvida que surge com esse tipo de elemento, né? Bem como, e uma coisa muito importante nesse contexto, que eu acho que motiva muito dos comportamentos e dos confrontos, é como que a gente justifica que não ignora, né? Como é que a gente reconhece ou assume a ignorância, se é que nós fazemos isso, assumimos efetivamente a ignorância que temos sobre as coisas que nós tentamos entender no mundo que está à nossa volta. E sobre nós mesmos, né? Até certo ponto, é também uma possibilidade associada a essas questões. Então, eu estou me propondo aqui a refletir, trazer um pouco de elementos da literatura recente das pesquisas cognitivas, em ciência cognitiva de maneira geral, ciências comportamentais de maneira geral, mas que usam uma matriz de compreensão cognitiva do comportamento humano, para a gente poder avançar e dar elementos para a gente tentar dar um passo à frente, que eu acho que esse é um elemento muito importante nesse contexto. Então, a ideia é, em princípio, apresentar alguns elementos de diagnóstico, ou seja, interpretar e entender esse mecanismo de compreensão do mundo, da cognição humana, e, por outro lado, sugerir um conjunto de ações a serem desenvolvidas para a gente enfrentar o problema. Então, a apresentação está organizada dessa maneira, com essas duas grandes temáticas, né, as duas grandes ações. Antes de começar a falar propriamente da temática, digamos assim, dos elementos que eu vou trazer para vocês, eu achei por bem trazer essa frase do Daniel Kahneman. Esse grifo aí é meu, tá? Eu que grifei e negritei essa parte, mas que dá um mote relevante de como é que eu acho importante a gente abordar esse assunto, né?
Então, o Kahneman, que é um psicólogo cognitivista, às vezes se classifica como psicólogo social. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2002, dadas as suas contribuições fundamentais sobre julgamento e tomada de decisão, que impactou a área da economia enormemente. De certa forma, foi o criador do que se passou a nomear de economia comportamental, que é uma área que está na moda, inclusive nos cursos de economia, mas que basicamente não existia antes das proposições, daquilo que ele permitiu para os estudos de tomada de decisão, não só na psicologia, mas na economia desenvolverem, né? Ele estuda esse conjunto de processos e fala sobre incerteza, né? Então ele tenta entender tomada de decisão com base em incerteza. Boa parte da sua obra está focada nisso. E ele fala sobre nosso excesso de confiança naquilo que a gente acha que sabe, e a nossa aparente incapacidade em admitir a extensão do que a gente ignora, no final das contas. E esse entendimento, esse mote, que eu acho que essa frase do Kahneman ela sintetiza, está na base de muito do que a gente pode utilizar de ferramenta empírica e teórica também, mas evidentemente aplicada, para a gente tentar caminhar um pouco na tentativa de diminuição dos problemas que a ignorância, ou talvez que o excesso de confiança sobre o que a gente acha que sabe, ela pode produzir nas ações humanas e nas interações humanas, né? Então, esse é um ponto de partida que eu acho interessante e que está dentro da linha do que eu costumo julgar, ou chamar de principal modelo de compreensão da cognição humana contemporânea, né? Mas vamos lá. Por que máquina de crenças? O que é que eu quero dizer quando me refiro à ideia de máquina de crenças, né? Os seres humanos como máquinas de crenças, né? Nós temos um conjunto de características evoluídas, e aí Marco está aqui para me corrigir se eu falar muita besteira do ponto de vista evolutivo, mas um conjunto de características evolutivas que ele nos dá a possibilidade, nos deu a possibilidade de desenvolver uma série de capacidades, por exemplo, como a capacidade de busca de explicações, de identificação de elementos do ambiente que expliquem causas e ocorrências de comportamento, né? Ou então outros fenômenos e outros eventos, ou de grupos de pessoas, enfim, a nossa cognição ela evoluiu para isso. Então, a busca por explicações é algo fundamental na maneira como a cognição ela funciona, é uma motivação importante humana buscar ou tentar identificar a causalidade do conjunto de ações. Então, a gente produz, evidentemente, um conjunto de crenças, por exemplo, que são formas de eu tentar descrever ou produzir explicações que me dê identificação de causalidade dos elementos que estão no ambiente, né? E a noção de padronicidade, que tem pelo menos um autor que eu conheço, que é um autor de divulgação também, que imagino que a maior parte de vocês conheçam, que é o Michael Shermer. Ele utiliza essa expressão em alguns dos livros dele de divulgação sobre crenças em coisas estranhas, por exemplo. Ele fala da ideia, da noção de se observar, da necessidade de buscar explicações a partir da identificação de padrões. Então, isso é algo que a pressão evolutiva na nossa espécie ela acabou resultando nisso, né? Então, padrões como causadores dos fatores para que eles sejam explicados, né? Então, essa cognição evoluída ela se desenvolve para se lidar com a questão das pressões adaptativas. E uma outra coisa que a gente não pode efetivamente esquecer é que essa estrutura cognitiva ela se desenvolve num ambiente social, cultural, que também exerceu um conjunto muito significativo de pressões. Há um debate nas teorias evolutivas sobre como, de que maneira isso acontece, mas há modelos que tentam explicar isso, né, como o da coevolução gene-cultura, por exemplo, em que esse tipo de característica gregária ela também está na gênese de muito do que a gente utiliza para conseguir explicar coisas que estão à nossa volta. Nesse particular, a ideia de norma social, eu acho que ela é muito importante para a gente entender, ou para exemplificar, que essa cognição ela não está acontecendo propriamente no vácuo das relações sociais. Então, a explicação de eventos ou fatores a partir das interações sociais, elas também são uma parte importante desse mecanismo de construção de crenças e construção de explicações. As normas sociais, de certa maneira, elas são entendidas como um conjunto de regras arbitrárias que os grupos sociais eles criam ou criaram
desenvolveram para lidar com as pressões ambientais, para resolver problemas ambientais, para resolver também problemas sociais que a dimensão de convivência gregária ela produzia. Elas são arbitrárias porque não necessariamente elas são criadas a partir de elementos objetivos de funcionamento, né? Na história da psicologia social, há um experimento muito importante que foi feito na década de 30, pelo Sheriff, em que ele testou, e é um tipo de referência de livro-texto introdutório da disciplina, mas que ela é importante para a gente ver o papel central que a ideia de norma tem nesse contexto. E quando você coloca as pessoas em situações ambíguas, não pessoas isoladamente, mas pessoas em grupos, né, pequenos grupos sociais, é o que ele testou experimentalmente. E essas situações não têm um padrão, um critério muito claro, há uma tendência geral de que as pessoas elas vão interagir, se comunicar e tentar identificar nesse elemento que não tem um padrão objetivo claro, uma regra para explicá-lo. O que ele fez, no caso específico, foi o experimento autocinético, né, em que há um fenômeno que tem a ver com a acomodação da luminosidade no nosso olho. Quando você está em um quarto muito escuro, você pode experimentar fazer isso em casa. Deixa o quarto totalmente escuro e projete uma luz, por exemplo, na parede. Quando você olhe fixamente para a luz, quando você observar essa luz, ela vai começar a se mexer, mas por uma questão de acomodação da maneira como o seu olho percebe essa informação luminosa em um ambiente sem luz. E ele colocou os participantes em grupos para resolver esse dilema, eles tinham que dizer no final da tarefa qual que era a distância que a luz tinha se mexido na parede. E essa criação da ideia do compartilhamento de norma, que é a regra arbitrária, é um dos exemplos de como a gente também cria ou desenvolve crenças a partir dessas interações sociais. Muitas das coisas que a gente acaba utilizando como elemento, como referente para explicar o mundo que está à nossa volta, vem das interações sociais. Aqui no slide eu projetei, eu coloquei aqui mais um elemento, que é a ideia da preparação da mandioca brava, que é um outro exemplo de como você pode criar mecanismos para resolver um problema bastante prático, que é resolver a preparação de um alimento para se comer, em que grupos indígenas, por exemplo, da América do Sul, eles desenvolveram essas estratégias, eles transmitem essas estratégias de geração para geração, de como é que você vai minimizar o problema da toxina que essas mandiocas têm para que ela possa ser passível de ser comida, né? Seja elemento de alimentação. E isso também, em algum momento da dinâmica de funcionamento desses grupos, ela foi um problema que não tinha uma solução clara, mas provavelmente por muita gente ter padecido em função da alimentação da mandioca sem a comida, sem a liberação da toxina, você desenvolveu formas para lidar com isso e as normas elas passam então a ser transferidas efetivamente, né? Então você tem esse mecanismo cognitivo que evoluiu nesse contexto de pressões adaptativas, as pressões sociais elas estavam presentes também, e a construção de crenças ela é um papel relevante aí, tanto do ponto de vista de contato social, como de mecanismo intraindividual de explicação do mundo que está à sua volta, produzindo o que nós somos hoje, uma máquina que vai conseguir desenvolver crenças para explicar o seu mundo, para que ele seja mais passível de ser vivido, digamos assim. Além disso, né, quais outros elementos que fazem parte? Vocês já vão entender porque tem essa foto aí, logo em breve. Há uma outra característica também importante, muito influenciada pelos padrões de interação social, que é a ideia de que inicialmente as pessoas tendem a acreditar, ou seja, a encontrar a explicação para depois construir justificativas. É claro que a separação entre essas duas coisas, a depender do tipo de crença que eu estou me referindo, isso não é necessariamente tão clara, essa separação ou essa distinção, mas é muito usual a justificativa ser algo posterior, e a ciência, a psicologia e os estudos recentes têm demonstrado que há muitos mecanismos e processos humanos que tendem a acontecer, ao resultado dele acontecer antes, propriamente, da justificativa do entendimento racional dele ser produzido, né? Então há uma possibilidade real disso, né? Isso tem a ver com o modelo dual da cognição. Eu não vou me deter na explicação disso aqui, isso foi comentado em algumas das outras apresentações, na primeira apresentação do professor.
que apresentam, falam um pouco sobre isso, né? Mas a ideia é de que nós temos formas diferentes de processar a informação, didaticamente divididas por esses modelos, mas quando a gente está processando e entendendo o mundo que está à nossa volta, eles estão operando de maneira conjunta. Essa forma de funcionamento descrita pelo modelo dual, ela é bastante eficiente, ela funciona na maior parte das situações em que nós vivemos, mas ela tem um subproduto que é o que, em geral, se fala ou se chama de vieses cognitivos, né? Esses vieses, eles vão ter, na minha avaliação, um papel importante para a gente entender como crenças são construídas, compartilhadas, muitas delas são mantidas. Esses vieses, a maneira como a literatura tem apresentado ou tratado disso, tem descrito muitos, como o viés de confirmação, o viés de meu desempenho ser melhor que a média dos demais, ou eventualmente de um otimismo irrealista em que as coisas vão ser melhores do que elas realmente são, em prospecções futuras que nós fazemos. Tem muitos outros, fala-se num códex de vieses cognitivos, com mais de 180, ainda que eu avalie muitas vezes que isso seja um pouco de exagero, porque o termo viés, às vezes, ele é estendido, o viés cognitivo, né, para coisas que não necessariamente a gente poderia chamar de viés, é um problema de análise conceitual, mas não vamos entrar nele nesse momento. E o fato é que esse modelo dual, ele traz esse conjunto de consequências do seu padrão de funcionamento, né? E para chegar aqui num exemplo que eu acho que ele tenta refletir um pouco da interação entre aspectos da maneira como o mundo é entendido, né, e da maneira como a nossa cognição se acomoda para entender esse mundo, e das interações sociais como um padrão fundamental da manutenção dessas crenças, esse caso da seita chamado Portão do Paraíso, eu acho que ele é bastante paradigmático. Essa foto é do cometa Hale-Bopp, ele é um cometa que teve uma aproximação que o permitiu se tornar visível, inclusive a olho nu, que eu saiba, a última vez em 1997. E nesse ano, existia uma seita no interior dos Estados Unidos. Isso não é uma novidade para quem já se deparou nessa literatura, que de vez em quando há um grupo social que define ou que faz alguns cálculos baseados em algum tipo de crença de que o mundo vai se acabar. E eles tinham essa crença também, de que a Terra, o mundo como nós o conhecemos, ele se deixaria de existir em uma data específica, e associavam a essa crença a possibilidade de salvação a partir de uma nave espacial, de um conjunto, uma espécie superior, que ela estaria acompanhando esse cometa, que pela aproximação dele da Terra, permitiria que aqueles que se juntassem à seita poderiam ser salvos por conta disso, né? Por conta dessa crença compartilhada. Bom, o fato é que, nesse caso, em 97, houve 4 integrantes dessa seita que eles tiveram uma ideia, que foi a de produzir evidências sobre a crença. A comunidade estava instalada no interior de uma cidade interiorana, então era numa região, uma fazenda, se eu não me engane, numa cidade pequena norte-americana. Eles tiveram que se deslocar para poder ir até a cidade mais próxima, que tinha um comércio um pouco maior, para poder botar em prática o plano de procurar evidências sobre a crença. E eles compraram, então, um telescópio, voltaram para a fazenda, montaram o equipamento e miraram no cometa, e a hipótese deles era de que eles conseguiriam enxergar a espaçonave, efetivamente. Bom, o que aconteceu? Evidentemente que eles não chegaram à espaçonave. Eles conseguiram apontar, identificaram um cometa, mas não conseguiram ver vestígios do que eles gostariam de ver, né? Aí o ouvinte aqui, o telespectador, se tem alguém me assistindo aqui, ou que vai assistir essa conferência, pode imaginar, bom, mas com base na evidência de que não havia uma confirmação das suas crenças, talvez eles tenham abandonado a seita, mudado de ideia. Não foi essa a solução que eles deram, né? Eles colocaram o equipamento de volta na caixa, entraram no carro, voltaram para a loja, entregaram o equipamento para o proprietário lá da loja e pediram dinheiro de volta, porque concluíram que o telescópio não funcionava. Tá? O que eu quero exemplificar com isso? É que, na verdade, esse conjunto de vieses, essa forma de funcionamento, e nesse caso específico, desse exemplo da seita do Portal do Paraíso,
você tem um elemento de validação social muito importante. Então, a crença ela é validada socialmente, né? E você tem um custo alto, eventualmente, em abrir mão disso. Então, o nosso sistema, a maneira como a cognição funciona, ela pode encontrar várias formas diferentes para tentar acomodar uma incompatibilidade, por exemplo, entre crença e evidência. No caso desse grupo, eles estabeleceram uma forma de reduzir esse eventual desconforto em função da modificação do sistema de crença. E eu vou atribuir um problema ao equipamento para dizer, olha, está lá, eu não vi, o problema é desse equipamento. Então eu peço o dinheiro de volta. E é uma maneira desse conjunto de elementos que podem eventualmente se tornar desequilibrados ganharem equilíbrio de novo. É claro que tem uma série de questões aí que entram em jogo para a gente compreender esse mecanismo. É claro que há crenças que são mais ou menos importantes para cada um de nós, tem coisas que são mais centrais ou mais relevantes que eu vou precisar ter um exercício maior para encontrar equilíbrio, mas o fato é que esses desequilíbrios, em geral, vão nos motivar a buscar, a encontrar equilíbrios, e esse equilíbrio ele pode ser encontrado por estratégias diferenciadas. Eu vou falar um pouco mais na frente, mas no caso desses, do Portal do Paraíso, a forma deles resolverem isso foi efetivamente assumir que era um problema no equipamento, e não na crença deles. É importante também ressaltar, chamar a atenção aqui, que esses vieses e a maneira como a gente tem que entender isso, porque muitas vezes as pessoas podem imaginar, mas quem faz parte de um grupo, de uma seita, é uma pessoa que ela tem uma característica totalmente diferente das demais, só são uns poucos, né? O fato é que essa explicação de achar que é uma questão de característica individual, ela é simplista demais para a gente poder efetivamente entender como é que esses mecanismos funcionam. Então não dá para a gente atribuir somente a uma característica particular, uma diferença individual particular que leva pessoas a se filiarem e acreditarem em crenças como essas de seitas, né, por exemplo. A gente tem que ir um pouco mais além disso. Além desse mecanismo dos vieses cognitivos, desses eventuais desvios de entendimento que a cognição ela pode produzir em nós, em qualquer ser humano, nós também temos um conjunto de motivações ou necessidades que elas são relevantes, digamos assim, como uma metáfora não tão precisa, mas como uma ação, uma produção de energia para que as pessoas, de fato, façam uso das suas estratégias cognitivas para entender o mundo que está à sua volta. Na literatura de psicologia social, a gente nomeia isso de motivações ou necessidades básicas, né? E algumas delas eu acho que elas são bastante relevantes aqui, que a gente deve levar em consideração para entender como as crenças são desenvolvidas e como elas são mantidas, né? A primeira é uma necessidade de explicações que sejam acuradas. Entenda aqui que a acurácia não é necessariamente algo que, a partir de uma validação externa, eu diga que aquilo que eu uso para explicar o mundo, ele é preciso para explicar o mundo. Mas ele pode ser uma validade aparente. Por exemplo, ele pode ser uma validade encontrada no grupo de referência social. Então, você informar que o instrumento não era acurado, no caso da seita do Portal do Paraíso, e atribuir a ele o problema, é uma maneira de ter uma crença que seja acurada o suficiente para manter a crença que você possuía. Nesse sentido, a ideia de acurácia. É uma avaliação de que o que eu utilizo para explicar o mundo é acurado. É claro que tem coisas que eu construo crenças sobre coisas que eu tenho uma validação externa meio que imediata, mas muitas outras não. E aí você vai ter um outro mecanismo para avaliar que aquilo que você tem de crença é algo acurado. A outra ideia da consistência, que eu já comentei aqui, o exemplo das diferenças de cognição. Então, eu tenho a crença que a espaçonave está no rabo do cometa. Eu não observo evidências sobre isso. Qual que é a minha solução? Há um problema no equipamento. Isso é uma maneira de buscar consistência entre crenças. A minha crença, essa especificamente, ela não foi falseada, né? A ideia de fechamento, ou need for closure, como a gente nomeia na literatura, que é a ideia de que nós temos uma demanda psicológica ou cognitiva, digamos assim, para explicações que sejam finalísticas, ou seja, que elas deem respostas que sejam completas, digamos assim, que elas não sejam incompletas. E isso também tem a ver com a ideia de estabilidade e o apelo que crenças infalíveis elas acabam tendo para essa cognição, porque elas permitem predições estáveis, nas quais aquilo que eu utilizo para explicar os meus referentes
do mundo que está à minha volta, elas não mudem de tempos em tempos, o que é psicologicamente desconfortável, crenças que não são estáveis. Então essas motivações elas são importantes e são um motor aí relevante de como esse mecanismo psicológico, com os seus vieses, ele acaba funcionando e operando. Bom, mas dito tudo isso, a gente pode imaginar assim, mas será que pessoas bem treinadas, muito racionais, céticas, digamos assim, elas são vacinadas em relação a esses vieses? Bom, não é bem assim. A coisa é um pouco mais complicada do que isso. Quando a gente se depara, por exemplo, com um ganhador do Prêmio Nobel, que você considera um cientista bem treinado, em princípio uma pessoa treinada do ponto de vista do ceticismo que ela alimenta sobre o que está à volta dela, ao ponto dela desenvolver uma pesquisa que seja reconhecida pelo principal prêmio, o prêmio mais famoso do reconhecimento de qualquer cientista. Então, alguém que, em princípio, tem um treinamento bastante sofisticado, mas quando o nobelista considera que, por exemplo, o relato de pessoas abduzidas é uma evidência da existência de vida extraterrestre. Isso existe, é um caso real. O Michael Sherman descreve esse caso, se eu não me engano, no livro dele, Crenças, porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, né? O título tem algo a ver com coisas estranhas, crenças em coisas estranhas. E ele descreve o caso real de um nobelista que ele entrevistou, em que ele considerava isso. Além de ter outros elementos de negação no discurso desse nobelista, em que isso também estava presente. Então, a gente vê, tem evidência disso, né? Também posso imaginar em casos um pouco mais corriqueiros, não tão pontuais, como esse o caso que o Sherman descreve, né, mas que são mais frequentes e a gente nota provavelmente com maior frequência na nossa vida cotidiana, que são cientistas que eventualmente se automedicam com homeopatia. Isso também acontece. E, de uma certa forma, é uma maneira de se tratar dessa questão que aparentemente é um paradoxo, aparentemente é incoerente, quando você vai ter em princípio, crenças céticas que dão espaço nessa cognição para justificar comportamentos que não partilham da ideia de ceticismo, em princípio, né, que levaria a uma prática como essa. Então, existe isso. Né? O Richard Feynman, ainda que ele não estivesse tentando fazer isso, ele é um físico, né, ele não estava interessado em entender, mas tem uma frase de um discurso dele que eu acho muito, muito interessante, que descreve um pouco dessas coisas, que de alguma forma eu tentei sistematizar no livro que Carlos comentou aqui quando estava me apresentando, no começo da sessão. Ele fala que acredito que deveríamos exigir que os outros tentassem obter para si, dentro da sua cabeça, um quadro mais coerente de seu mundo, que não se dessem ao luxo de ter o cérebro cortado em 4 partes, ou mesmo em 2, e de um lado acreditam nisso, do outro acreditam naquilo, mas nunca tentarem comparar os 2 pontos de vista. Então, o Feynman ele meio que descreve de uma maneira intuitiva o que, de certa forma, a gente entende quando estuda a cognição desses mecanismos, a cognição das crenças, sobre esses processos de incoerência que muitas vezes crenças elas podem existir e coabitar na estrutura cognitiva das pessoas. E de uma maneira bastante focada nisso, a proposição da ideia do que eu nomeei de escaninhos mentais, ela está associada a uma forma de tentar entender como essas crenças podem ser perfeitamente compatíveis dentro de cognições, das nossas cognições, das cognições das pessoas de maneira geral. Né? Primeira questão, o escaninho mental seria mais um viés? Não gostaria de chamá-lo dessa maneira. Né? Acho que já está meio... O códex aí com 180 descritos está bastante razoável. Né? Eu prefiro entender ele como uma aplicação conceitual de um conjunto de processos de funcionamento da cognição que permitem acomodar crenças desequilibradas. Mas eu não acho necessariamente que seja um viés, porque senão a gente vai acabar reduzindo a cognição a viés. Né? E não é isso, a coisa é um pouquinho mais complicada.
É um mecanismo de equilíbrio cognitivo que está baseado, então, nos princípios e nas teorias de equilíbrio, né, que elas são bastante importantes no campo, especialmente da psicologia social, mas também de outras áreas de entendimento do comportamento humano, né. Tem a ver, então, com a descrição de como é que crenças inconsistentes elas podem, efetivamente, habitar a mesma cognição e elas são resolvidas. Quando eu falo em habitar, é porque, como eu já disse, há um desconforto gerado sobre crenças e a ideia é de que há necessidade, as teorias dizem isso, há necessidade de busca de equilíbrio dessas crenças, né? E os escaninhos, na minha opinião, eles servem como uma estratégia para que essa inconsistência não gere problemas dessa estrutura cognitiva que busca congruência, né? Então, em geral, essa inconsistência ela vai motivar a busca de congruência, e uma das maneiras, que eu acho que aí é a operação principal da ideia dos escaninhos, é que quando eu acrescento novas cognições, elas permitem ou dão um espaço para que eu consiga manter crenças incompatíveis sobre objetos de explicação do mundo que está à minha volta. Então, julgo que isso é a forma como os escaninhos operam para resolver isso. A justificativa de um comportamento, como por exemplo, eu me automedico com homeopatia. Legal, mas homeopatia não é propriamente... Não vou nem entrar no mérito da questão da homeopatia ser reconhecida por muita gente como uma prática científica, reconhecida até pelo conselho profissional. Não vou entrar no mérito, tá? Mas vamos supor que a pessoa que está se automedicando conheça ou saiba que a homeopatia é uma prática que não tem nenhum tipo de evidência de funcionamento como remédio, como medicamento. Tá? Só que ela faz uso, então ela se automedica, mesmo sabendo disso. Bom, eu sou um cientista e eu sei que não tem efeito, é o caso aqui que eu estou exemplificando. Mas qual que é o problema? Eu fui ao meu médico, eu tenho um problema alérgico, o meu médico me prescreveu uma medicação e ela também não está funcionando. Então eu tenho um problema prático para resolver. O que eu faço? Bom, vou ao médico homeopata e peço a descrição de algum tipo de medicamento homeopático. Qual que seria uma possível justificativa de operação dos escaninhos mentais? A ciência ela não descreve completamente bem o mecanismo da alergia. Não é muito entendido. Então, se não é muito entendido, talvez, por não ser explicado adequadamente, o raciocínio homeopático, pseudocientífico, nesse caso, ele possa fazer sentido. Tá? Então, a ideia de a operação de escaninhos mentais criados, ele está mais ou menos no limiar, né, do que eu considero que é conhecimento científico, aquilo que extrapola o conhecimento científico, há aqui um medicamento que supostamente resolve essa questão, então eu justifico tomar a homeopatia, me automedicar com a homeopatia, como uma forma de eventualmente resolver um desequilíbrio cognitivo que eu tenha pelo fato de usar uma coisa que eu mesmo acredito ou sei que ela não tem efeito. Então, a ideia dos escaninhos seria em resolver questões associadas a isso. E veja, muitas das crenças que as pessoas nutrem, elas são fruto desse tipo de funcionamento, de estrutura cognitiva, né? E na minha avaliação, esse processo de busca de equilíbrio exerce um papel relevante para a gente entender a criação de crenças, e muitas vezes os escaninhos aí vão nos ajudar a fazer com que a gente entenda que é possível compartimentalizar domínios cognitivos diferentes, que vão, por exemplo, ser organizados de maneira temática, que vão permitir que eu equilibre as cognições. Então, se a ciência não funciona, não explica direito, é possível que eu faça uso disso, mesmo sabendo dos resultados científicos da homeopatia que não funcionem, mas eu crio uma dimensão daquilo, aquilo que a ciência ainda não sabe, então pode ser que uma técnica alternativa saiba, né, e por isso eu faço uso. Né. Um outro tema que eu acho que é relevante nesse contexto, exploro isso um pouco mais também no livro, a ideia de magistérios não interferentes, que eu acho que é uma contribuição que o Stephen Jay Gould ele trouxe, mas que ele acaba criando uma justificativa bastante relevante para as pessoas combinarem sistemas de crença distintos, na minha avaliação, como, por exemplo, a ideia de crenças científicas e não científicas. Então, ele permite um espaço de acomodação, quando eu falo em magistérios não interferentes, então magistério científico ou magistério religioso, fazendo com que esse tipo de crença eles ganhem espaços e, eventualmente, eles deem possibilidade
de que as pessoas mantenham crenças que muitas vezes elas são diferentes. A gente sempre pensa nos limiares disso, né? Então, como fica, por exemplo, a ideia vamos aqui imaginar, da evolução da espécie humana no contexto de um conjunto de crenças religiosas. Quando eu crio a ideia de magistérios não interferentes, de certa forma eu crio argumentos ou elementos para a construção de justificativas para a manutenção de crenças que têm um caráter bastante diferenciado. A gente poderia identificar vários temas que criariam escaninhos diferentes. Talvez os indivíduos tenham esquemas ou temas muito particulares que eles desenvolvem para problemas particulares, para eles resolverem as crenças particulares que eles possuem. Muitas dessas crenças e esses temas podem ser criados e oriundos do ponto de vista social. Difícil a gente separar onde começa um e onde termina o outro. Mas a ideia geral é que a construção de temas diferenciados permite o funcionamento de um processo como o dos escaninhos mentais, ele propõe a descrever. Voltando ao caso do nobelista de química, né, uma possível justificativa meu tema é química, eu sou nobelista em química. Então, um relato de pessoas abduzidas eu considero como evidência. A ideia da especialidade, acho que Lenin discutiu bastante isso aqui, acho interessante isso também. A ideia da especialidade é uma forma também de eu poder estabelecer isso, né? Então, eu não sou especialista naquele assunto. Então, eu vou considerar que o relato do ufólogo que entrevistou o abduzido é suficiente como crença de evidência. Agora, se for para falar de química, a gente discute sobre ciência, né? Mais ou menos essa questão. Esse é o ponto, e eu acho que é assim que parte desses mecanismos ele funciona. Claro, estou usando aqui exemplos de casos mais extremados para tentar apresentar, mas, de novo, né, nem todas as crenças são tão centrais ou tão importantes, algumas têm importância menor, e a maneira como a busca desse equilíbrio ela acontece, ela vai operar de uma forma distinta, dependendo da centralidade ou da importância desse tipo de questão. Bom, e como combater, então, a ignorância científica especificamente, já que é uma questão cara, acho que cara esse ciclo e cara no debate atual, né? Acho que, antes de tudo, a gente precisa criar um diagnóstico com um panorama mais claro de quais são os elementos que, por exemplo, motivam o negacionismo científico. Isso é um fator fundamental. Na minha avaliação, ainda não temos totalmente claro todos os mecanismos relevantes que a gente precisa levar em consideração para entender esse fenômeno, né? Então, primeiro, a compreensão desses mecanismos cognitivos ele vai ser um ponto de partida. A gente sabe muito em cognição, mas me parece que a gente produz pouco quando eu foco no desenvolvimento de crenças sobre a negação científica, por exemplo, a negação das evidências ou dos fatos científicos. E a gente precisa pesquisar isso mais. Tá? Então, no fundo, é uma perspectiva, uma pegada focada desses modelos cognitivos aplicados à ideia de como o conhecimento ele é produzido para as pessoas, ou produzido não no sentido do conhecimento científico, mas no sentido de todo tipo de referencial de conhecimento que as pessoas usam para elaborar suas crenças, né? E, por sua vez, se eu compreendo a maneira como essa cognição do conhecimento ela se desenvolve, eu também tenho elementos para entender como é que a cognição do não conhecimento ela também se desenvolve, como ela se mantém, né? Crenças daquilo que eu não conheço, né? Então, eu acho que isso é um elemento relevante, né? Mas uma compreensão cognitiva, como eu já falei aqui, de maneira até repetida, ela não é necessariamente suficiente porque eu tenho que levar em consideração outros fatores. Tem um fenômeno que tem sido muito estudado recentemente por psicólogos, economistas e outros profissionais interessados nessa temática, que é a ideia do nível de reflexividade cognitiva, tá? Que está aí nomeado como CRT. O que é esse fenômeno, esse processo? Ele tem a ver com o nível de engajamento que as pessoas fazem para elas refletirem e pensarem sobre coisas. Eu poderia dizer assim, é um nível de racionalidade de uma pessoa? Poderia, ainda que racionalidade me parece ser um termo muito pouco preciso, por isso a ideia de reflexividade cognitiva, que tem a ver com o envolvimento em tarefas que exigem pensar de maneira alternativa, pensar de maneira crítica, né? Essa é a ideia. E é interessante notar que eu poderia imaginar assim, mas então, se eu tenho pessoas com alto nível de reflexividade cognitiva, naturalmente essas pessoas vão endossar menos crenças que sejam distantes de sustentação nas evidências ou coisa do gênero.
Isso não necessariamente é verdade. O que a pesquisa recente tem mostrado, por exemplo, na área de notícias falsas, né, que é um tema super, um hot topic em psicologia, sobre notícias falsas. Ou outras crenças, também sobre crença teísta, né, crença em Deus, você tem alguns estudos que também avaliam o nível de reflexividade. E o que tem que ser notado é que a reflexividade, indivíduos que sustentam crenças que não têm fundamentos em evidências, eles podem ter, e tem muitos deles, alto nível de reflexividade. Podem elaborar cognitivamente de maneira muito focada, ser muito bons nisso. Acho que aqui eu tenho um último tópico para exemplificar isso. Muitos terraplanistas têm um alto nível de CRT. Eles refletem muito sobre os elementos, inclusive para conseguir justificar suas crenças em um ambiente que é bastante, digamos, eles nadam contra a corrente, né, porque são uma minoria. E você tem, então, uma interação desses elementos com o ambiente social, por exemplo, que os indivíduos estão. Então, simplesmente imaginar que pode ser um raciocínio bastante frequente de que indivíduos altos em reflexividade cognitiva, eles são pouco adeptos a construir e elaborarem crenças sem fundamentos em evidências, isso não necessariamente é verdade. Eu não posso entender de maneira simplificada isso, porque há um conjunto de fatores que vão moderar essas relações. Porque muitas vezes ele precisa de um alto nível de reflexividade para justificar as próprias crenças. Principalmente quando essa crença é sistematicamente confrontada. Eu acho que os terraplanistas são um exemplo típico disso, né? É bastante interessante a gente entender isso, e é um exemplo de como que a gente ainda precisa produzir mais conhecimento, mais evidência empírica para entender como isso funciona, para pensar em ações de intervenção. O que mais? Sobre diagnóstico, né? A questão do vácuo social, né? A gente não pode deixar isso de perder isso de vista, porque as crenças, essa cognição, ela não funciona no vácuo social. Você tem comunidades ou espaços sociais onde as suas crenças são validadas ou não validadas. Se elas forem arbitrárias e distantes da realidade, mesmo assim, se elas forem socialmente validadas, isso é muitas vezes uma condição suficiente para que os indivíduos mantenham crenças. Então você tem essa dimensão que deve ser levada em consideração. No momento atual, evidentemente, a discussão sobre as redes sociais é algo fundamental, porque é um espaço que potencializa o encontro da validação social de suas crenças. É também um espaço em que as pessoas podem, de maneira conjunta, desenvolver mecanismos e justificativas racionais ou racionalizações para as crenças que elas mantêm, mesmo que essas crenças sejam não sustentadas por evidências empíricas, né? Então, esse é um outro aspecto. O fato é que crenças estranhas, né, entendendo aí crença estranha nesse caso como aquilo que não tem fundamento em evidência empírica, ou então o negacionismo do que a evidência empírica me aponta em relação a isso, o negacionismo científico, é algo que sempre teve presente na história humana. Não acho que isso seja um assunto de agora. Mas é bem verdade que agora a gente tem uma manifestação diferenciada, em parte, não dá para dizer que é unicamente por conta disso, mas acho que uma parte importante dessa questão ela está associada a esses encontros virtuais. Acho que terraplanistas sempre existiram, mas, por outro lado, as redes agora possibilitaram o encontro que antes ele não acontecia. Tá? Ou não acontecia com tanta frequência. Né? Agora as pessoas podem se encontrar virtualmente com muito mais facilidade, e isso é muito importante para entender as espirais nas quais as crenças elas são mantidas e reforçadas socialmente. Né? Então esse é um aspecto essencial. Então as evidências recentes que a gente tem, elas vão reiterar que as redes elas têm um potencial aí muito importante na manutenção e desenvolvimento dessas crenças. Né? Bom, um pouco mais de diagnóstico ainda. Né? Acho que a comunidade científica falha muito no processo de comunicação. Ela acaba tendo um enfoque de comunicação muito centrado no seu próprio círculo. Eu partilho de um entendimento, né, de que os cemitérios de comunicação científica são as revistas científicas.
Quando eu uso essa expressão, uma expressão forte, evidentemente, né, sobretudo falando para cientistas, muitas vezes, que podem estar assistindo, acompanhando esse ciclo, mas eu acho que há um esforço muito pequeno, ou muito tímido ainda, da comunicação científica, mesmo aquela feita para os pares, dela ser uma capacidade de estruturação de prosa de comunicação mais interessante. Isso afasta a possibilidade de pessoas de fora do círculo delas acessarem esse conteúdo. Isso porque eu acho que a gente ainda vive uma situação de mensagem dúbia em relação a esses aspectos, né? E acho que a gente ainda continua formando os cientistas para eles se comunicarem com uma lógica de divulgação do seu produto, que era aquele ainda centrado na ideia de que as revistas científicas são aqueles objetos que ficam nas prateleiras das bibliotecas universitárias e que elas são acessadas quando as pessoas estão lá fisicamente. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia está ao alcance dos cliques de um botão ou de toques no aparelho celular essa informação. Então, o público potencial é muito maior. E eu digo em cemitérios de comunicação porque elas acaba sendo uma comunicação que ela é muito cerceante do ponto de vista de quem é que você espera que leia. Outra coisa que eu acho que ela é muito problemática também, que a gente tem que encarar como uma questão a ser resolvida, é a ideia da mensagem dúbia da ciência, né? A noção, por exemplo, o fato, né, de conselhos validarem pseudociência é péssimo, porque você dá um recado que ele não é bom, né? Práticas reconhecidamente pseudocientíficas são práticas profissionais reconhecidas também. Então você não está dando para a população em geral um recado claro, na verdade é um recado dúbio, né, do que é que caracterizaria conhecimento científico. Isso dá espaço para a construção de muitas justificativas, né? Eu acho que isso é um elemento importante, inclusive de validação social. Nós temos também as universidades dando informações dúbias muitas vezes, né? Patrocinando cursos de ações pseudocientíficas claras, né? Dentro da academia, então, a gente também tem isso. Acho que são mensagens dúbias que são passadas e há que se tratar isso com cuidado. Eu não estou aqui querendo dizer, porque muitas vezes a mensagem dúbia é passada na esteira do argumento de que a academia, é um local em que você deve ter espaço para todo tipo de pergunta. Eu não duvido disso. A gente tem que ter liberdade de pensar efetivamente e liberdade de fazer pesquisa. Isso é efetivamente fundamental. Mas o problema maior é que muitas vezes você tem elementos em que já se adiciona o prefixo pseudo, ou seja, a gente já sabe que é um raciocínio pseudocientífico, mas que ainda assim, com base nesse argumento de que tudo pode ser pesquisado, essas práticas elas são propagadas, às vezes são alvo de cursos de formação, ou tem unidades de pesquisa sobre astrologia, né, dentro da universidade, o que é um grande problema, porque sabe-se efetivamente que isso é uma pseudociência em função da quantidade de dados produzidos e da incapacidade dela fazer o que se propõe a fazer. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado, mas, por outro lado, eu acho que a universidade, a academia, o centro de pesquisa tem que trabalhar para dar mensagens mais claras sobre o que é referente acadêmico. Já que as pessoas utilizam muito da informação da autoridade institucional, por exemplo, para definir o consumo de informação que elas têm. Então, a universidade é uma referência, sem dúvida nenhuma. E as pessoas vão usar isso como referência. Então, a gente tem que trabalhar de forma a diminuir a dubiedade desse tipo de mensagem que é dado para a população em geral. Bom, os mitos científicos também é um outro grande problema que a gente tem nesse meio sobre a negação das crenças científicas, né? Há evidências ou estudos que apontam, por exemplo, que por mais que seja uma informação falaciosa ou mentirosa, quando ela está associada a uma ideia neurocientífica, as pessoas tendem a acreditar mais naquilo. A evidência empírica na área de psicologia que aponta isso, né? Quando você traveste aquela informação e diz que é o resultado de uma pesquisa neurocientífica, a tendência das pessoas, em geral, acreditarem é maior quando você tem o mesmo resultado, mas você não o qualifica desse jeito. Isso dá, evidentemente, espaço
para a criação dos neuromitos e esses neuromitos serem tão persuasivos, né? Tanta gente acreditando em coisas relativas a partes do cérebro quando ele é particionado e coisas do gênero, né? Os mitos médicos também estão presentes, eles são frequentes, né, nesse meio, nesse campo, né, da criação de ideias que aparentemente são científicas, mas não são. Bom, e sem entrar no mérito da questão dos quânticos, aí, né? Quanto qualificativos quânticos que as pessoas atribuem a algo que, na verdade, são tentativas de travestir com características científicas uma informação que é ou pseudocientífica, ou paracientífica, ou protocientífica, ou absolutamente não tem nada a ver com ciência. Mas você, quando coloca o qualificador, você potencializa a possibilidade das pessoas, em geral leigas no assunto do qualificativo, né, elas acreditarem que aquilo é uma informação científica, né? Então, esse é um problema também que a gente tem que reconhecer que existe e tem que pensar em formas de se trabalhar. Mitos médicos, né? Beber água, 2 litros de água por dia. Quem que nunca ouviu essa recomendação médica, né? Para todas as pessoas, em qualquer condição, vira aquele tipo de ideia, né, mitológica que você escuta de maneira recorrente em muitos ambientes e contextos sociais diferentes, mas a evidência empírica recente, não tão recente, mas ela aponta que, na verdade, é uma recomendação genérica inútil, porque, no final das contas, você tem condições especiais ou variações de condições, inclusive pessoas que morreram por ingerir água demais, porque diluíram demasiadamente os seus líquidos internos, né? Então, você tem esse tipo de ideia que acaba reforçando muito que as pessoas atribuem ou associam um estereótipo, um rótulo científico de informações que, na verdade, não são científicas, ou não têm respaldo, pelo menos, nas evidências, né? E a gente chegou a um ponto que eu acho isso o cúmulo, né? E eu vou terminar o diagnóstico por aqui, porque eu acho que nós chegamos a esse ponto, né? Da gente ter que falar de psicologia, medicina, enfim, pode falar de todas as outras áreas que talvez elas tenham se preocupado recentemente nisso, né, em qualificar que elas sejam baseadas em evidências. Mas veja, por que eu acho isso cúmulo? Porque não é um pleonasmo. Se eu estou fazendo efetivamente raciocínio científico, eu estou dizendo que o meu conhecimento ele tem base científica, então, supostamente, eu estou associando a ideia de que ele é fundamentado em evidências produzidas. Por isso que ele ganha esse qualificativo. Mas a gente chegou a um ponto na academia moderna, isso não é um problema nosso, brasileiro, isso é um problema mundial, né? E que você tem que diferenciar utilizando um qualificativo baseado em evidência daquilo que supostamente é uma ciência não baseada em evidência. Então, o que a gente está falando? E isso é um problema muito sério, porque eu acho importante que a discussão exista, mas eu acho que é importante a gente pensar nas motivações dessa discussão. Então, a que ponto que a ciência chegou para ter que, dentro dela mesma, se qualificar em uma que é baseada em evidência, isso indica que existe outra que não é baseada em evidência, mas também é chamada de ciência. Temos um problema nisso, né? Eu acho que a gente precisa encarar isso com a característica que isso efetivamente tem. Tá? Então, é um cenário que nos ajuda a entender por que a ignorância científica ela existe. O que a gente poderia fazer de ações, então, para tentar minimizar isso, partindo para o lado um pouquinho talvez mais prático nisso, né? Acho que a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que discussões confrontativas para você poder reverter um pouco do quadro e fazer com que as pessoas desenvolvam, por exemplo, crenças fundamentadas em evidências ou crenças científicas, é entender que quando a gente discute confrontativamente, a gente não tem um bom nível de efetividade para resolver o problema, né? A ideia do escárnio também, né, de você dizer, mas isso é uma bobagem, né? Você vai entrar nas redes sociais, nos grupos das coisas que acreditam, têm crenças pseudocientíficas e vai lá denegrir as pessoas, xingá-las, enfim, isso não vai existir. Fazer o escárnio não vai. Vai produzir outros fenômenos psicológicos, as pessoas vão gerar reatância em relação a isso e vão tender a se arraigar mais as crenças que elas já têm para convalidar. Vocês já viram que os mecanismos são vários, a maneira como a gente poderia lidar com isso, tem várias estratégias que nós utilizamos para equilibrar as nossas crenças. Então, eu posso simplesmente
devolver o telescópio, e a coisa está resolvida. Ou eu posso, eventualmente, eliminar aquele cara chato do grupo lá que eu controlo, e aí está tudo resolvido. Então, a gente não consegue resolver dessa maneira, né? Discussões confrontativas, onde os argumentos eles são confrontados, você tem uma tendência também aos indivíduos se arraigarem mais nas crenças que elas têm, sobretudo se aquele é um assunto muito importante ou central, né, para ela. Como a gente diz em psicologia social, é central para o self dela, é um elemento importante de sua autodefinição. A gente tem que tentar usar, na verdade, alguns meios alternativos de persuasão. Sobretudo quando você vai trabalhar ou tratar com pessoas que estão desenvolvendo hipóteses de negação científica. E me parece que o meio importante ou mais alternativo é enfatizar na discussão sobre a ideia de evidência, não apenas o resultado da evidência em si, mas no entendimento, no significado da ideia de evidência. Porque é relativamente frequente se notar que, mesmo em círculos negacionistas, a noção de evidência, que eu estou baseando a minha informação com base em evidência, né, ela também está presente. Aí eu acho que tem que ter uma discussão associada à ideia da magnitude e da qualificação do que efetivamente seja evidência. É bastante claro, se eu for por uma região relativamente aberta e observar o horizonte, que eu não consiga ver a curvatura do planeta, né? Agora, para alguns ou para muitos que negam ou têm crenças científicas de negação, por exemplo, da esfericidade do planeta, essa informação da sua visualização é uma evidência. Então, o que a gente precisa efetivamente focar como elemento persuasivo? Na qualificação do que seja uma evidência, efetivamente, né? E a gente tem que desenvolver métodos para tentar lidar com isso. Mas é claro que só faz sentido, esse tipo de ideia só vai funcionar se existir abertura a se discutir isso, né? Se os grupos eles estão fechados em acreditar em si mesmo, há um pouco de dificuldade em se trabalhar com esse tipo de estratégia que eu estou chamando de uma persuasão mais indireta, né? Bom, uma visão aberta da comunicação científica nas revistas científicas, né? Cada cientista deveria se esforçar, pelo menos, para que a introdução e a conclusão do seu trabalho fosse capaz de ser entendida por qualquer pessoa alfabetizada. Eu acho que isso é uma postura muito importante, porque é uma possibilidade de abrir a conversa na fonte pela qual o debate científico acontece, que é a publicação nas revistas científicas. Eu não estou nem aqui defendendo a ideia de que a lógica da comunicação para os pares ela deva deixar de existir, não é isso. Mas ela deve continuar existindo, mas, por outro lado, o cientista tem que estar aberto a ter uma comunicação efetivamente aberta, né? O acesso às revistas hoje é muito facilitado. Não estou falando a todas, mas aquelas, por exemplo, de acesso aberto, para qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela é capaz de chegar no artigo que você publicou. Então, o público potencial é muito diferente daquele aluno de pós-graduação que vai para a biblioteca pegar na prateleira a revista que um dia esteve lá. O momento de comunicação é diferente, e me parece que isso é um potencial enorme, que pela maneira de se comunicar da ciência está muito subutilizado. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Steven Pinker, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar nele, ele tem alguns livros de divulgação publicados, ele tem um manual de escrita, né? Ele ensina as pessoas a escreverem. Eu gosto muito desse manual dele, recomendo a leitura e a aplicação do que ele ali sugere. E ele faz uma metáfora, e eu acho que os cientistas não conseguiram enxergar isso ainda, né? De que você encontrar novos leitores, isso é para um escritor algo mais ou menos semelhante a um pedestre que encontra notas de $100 perdidas na calçada, entende? R$ 100, né? Porque você tem uma possibilidade de chegar a mais pessoas se você tiver uma comunicação que seja aberta a mais pessoas. Então, minimamente, a gente deveria pensar nisso. E isso que eu estou falando aqui não é algo necessariamente novo. Há vários periódicos que estão adotando uma postura editorial muito clara em relação a isso, em que a ideia da comunicação científica ela seja também aberta, né? Muito mais do que tradicionalmente as áreas elas fazem.
Então, essa questão, né, o acesso às revistas está muito amplo atualmente e a gente deve aproveitar esse potencial, que eu acho que isso é um potencial importante para a minimização também de toda a ignorância aí presente da negação científica, especialmente. Né? Então, uma outra coisa, né, de um ponto de vista mais, talvez utópico, vou dizer assim, mas eu acho que a gente tem que investir nisso. Nós temos um papel, uma responsabilidade nisso. A gente tem que ensinar menos. Talvez a gente tenha que ensinar mais, ou ensinar tanto quanto a gente ensina, mas tentar inspirar mais o ensino de ciência no nível fundamental. Isso é uma ação, sabe, muito importante, porque ela está focada na formação de base do entendimento desde o seu princípio do que seja a ciência. Porque muitas vezes a ciência está alicerçada, alijada para uma dimensão da vida das pessoas que estão sendo formadas no ensino fundamental, distante até da realidade delas. Realidade no sentido da resolução dos problemas diários. Né? E se isso for trazido para mais perto, acho que a potencialidade de se entender coisas mais para frente ela é muito maior. Né? Então, nesse sentido, a ideia não é apenas que o ensino foque no conteúdo das coisas que devem ser conhecidas, mas também e principalmente na forma que a ciência utiliza para pensar sobre o mundo, sobre o comportamento, sobre as próprias pessoas. Então, eu acho que esse é um elemento que falta e que o investimento é muito pouco nisso. É sempre um desafio, porque eu estou falando em algo que para o Brasil é um desafio eterno, né? Ter um ensino fundamental de qualidade, mas a gente precisa também mudar a maneira pela qual a ideia de qualidade desse ensino ela é entendida, sobretudo para o ensino do pensamento científico. Né? Não adianta limitar a ideia de compreensão pública da ciência, aí vai uma crítica que eu teço a muito desses levantamentos mundiais sobre conhecimento público da ciência. Não adianta eu apenas limitar esse tipo de levantamento à ideia de nomeação de conceitos, ou entendimento de conceitos básicos, ou a nomes de cientistas, ou então a instituições científicas específicas. Né? A gente tem que tentar ir além, porque veja, aqui eu estou apontando na pesquisa de levantamento sobre compreensão pública, porque eu acho que esse tipo de elemento na pesquisa de levantamento de opinião pública da ciência, ela é um reflexo da maneira como a ciência é pensada desde o início do processo de formação, porque ela está muito mais focada numa perspectiva de falar sobre conteúdos específicos, ensinar o que é gravidade, ou ensinar o que é uma reação química, ou ensinar o que é evolução, e muito pouco na ideia ou na dinâmica da forma de pensamento que a ciência ela produz, ela permite desenvolver, e ela teria com isso um potencial muito maior para essa formação fundamental. Então a gente acaba tendo um ciclo que se retroalimenta, e isso precisa ser efetivamente alterado. Eu acho, eu não tenho evidência empírica disso, então infelizmente é algo que a gente tem que produzir também, é uma oportunidade. Mas eu acho que parte dos problemas sobre negacionismo que a gente tem hoje está muito associado a uma formação que ela não está focada naquilo que realmente deveria ser o foco da formação científica no ensino fundamental. E isso é algo que a gente tem que debater de maneira aberta e pensar em estratégias para minimizar isso. Né? Bom, a divulgação científica ela deve incluir, né, a forma pela qual a ciência funciona, não só o que da ciência, o resultado do conhecimento científico, né, de forma a melhorar a compreensão do que seja propriamente ciência e o pensamento científico. Né. E a ideia do uso da internet, eu acho que ela é algo potencial, a ocupação desses espaços virtuais, não é uma solução, porque são milhares de espaços, né, todo mundo hoje tem o seu microblog para falar sobre o que pensa, não há mais a ideia editorial por trás disso, mas, por outro lado, é um espaço que ele tem que ser mais bem utilizado. E os cientistas deveriam se envolver mais nessa tarefa, né? E não delegar, porque eu acho, sinceramente, que a ideia da delegação para profissionais específicos tem um papel importante em algumas dimensões, mas julgo que os cientistas deveriam se focar nisso. Uma pergunta para se refletir, que eu acho que é um indicador disso. Quantos cursos de mestrado e doutorado no Brasil se preocupam em formar em divulgação científica os seus futuros pesquisadores? O meu programa de pós-graduação não faz isso. Não tenho lá uma disciplina, uma cadeia de pensamento lá para você formar competência sobre isso. Os que eu conheço da minha instituição, da UNB,
também não sei dizer de nenhum. E isso é um indicador de como isso é algo de segunda importância, né? E não deveria ser. Porque esse tipo de aeração, que eu acho que cada cientista poderia produzir, é que nos ajudaria a combater um pouco mais essa dimensão de ignorância que está aí presente. As ideias precisam circular mais, elas ainda estão muito restritas, né? E o enfoque na ideia das evidências, como eu já comentei. No final das contas, e para concluir, acho que eu estourei um pouquinho 60 minutos, mas se lográssemos, né, ao menos, formar futuras gerações que saibam que a ciência tem essa finalidade aqui, de garantir que a natureza não nos leve a pensar que a gente sabe algo que efetivamente a gente não sabe, que é uma frase do Robert Pirsig, num livro com um nome bastante curioso, né, Zen, a Arte da Manutenção de Motocicletas, mas que fala muito sobre pensamento científico, foi um clássico da década de 1970. Eu, infelizmente, que eu li esse livro muito tarde na minha vida, eu li ele com 17 anos de idade, e para mim foi uma descoberta muito interessante de um pensamento filosófico racional, né, que eu não tinha tido acesso, e sem dúvida nenhuma ele foi uma das inspirações que chegaram no final do meu ensino fundamental. Então, eu acho que esse tipo de possibilidade de encarar muito mais como desenvolver uma forma de pensar e efetivamente focar o ensino fundamental nisso é algo que pode nos ajudar em muito a combater essa onda de ignorância e obscurantismo, né, até certo ponto, um negacionismo científico que a gente tem vivido em épocas recentes. Tá? Então, era isso daí. Agora estou à disposição de vocês para quem quiser questionar, perguntar, criticar. Estou aí para vocês. Bom, agora eu volto a agradecer ao professor Pilati pela fantástica apresentação. Acho que ele conseguiu resumir, reunir vários conceitos importantes e apresentou algumas ideias muito instigantes, muito interessantes. E, bom, perguntas da plateia, se vocês... Opa, por favor. Obrigado pela apresentação, foi bem interessante. Agora, eu gostaria de ressaltar um ponto. Na sua apresentação, fica a impressão de que a ciência é uma coisa bem definida. Existe a ciência. E, na verdade, existem vários tipos de conhecimento científico que não preenchem a realidade inteira de jeito nenhum. Esse é o ponto mais importante de todos, ou seja, o cientista precisa saber que o conhecimento dele é limitado. E o que eu percebo é que existem muitos cientistas de certas especialidades que caem numa máquina de crença na ciência dele. E isso é muito perigoso, porque ele tem N argumentos de que aquela ciência dele realmente é a verdade. E ele não tem abertura nenhuma para ver que aquilo que ele está chamando de ciência é uma coisa pequena da realidade que não engloba de jeito nenhum toda a realidade. Eu sou física. Formação ampla em matemática, física, depois fui para interdisciplinaridade, trabalho na fronteira de física, química e biologia, depois enveredei por evolução humana, e o que eu noto é isso, entende? Quer dizer, não existe humildade da parte da maioria dos cientistas de perceber que o conhecimento dele é num certo universo restrito. E isso, por que existem ramos diferentes? Tem as ciências exatas, as ciências da vida e as ciências humanas. Depois você inventa um negócio que é ciência da natureza, que você não sabe bem o que é. Porque o que está bem definido são as exatas. E aí vem o problema. O que é uma evidência? Não existe uma evidência em ciência.
ponto mais crítico é o dualismo entre teoria e experiência. Porque se você acredita em matemática, você tem a ilusão de que você é cientista. Porque você tem uma teoria matemática que pode não ter nada a ver com a realidade. Então, eu vou parar por aqui, mas principalmente a vida é desconhecida. Indo do lado das exatas, você chega em biologia molecular. Isso é razoavelmente bem conhecido. Mas a vida, a medicina, sabe? Empírico. Professor, pode manifestar. Professora, não sei o seu nome, desculpe. Lia, professora Lia. Veja, eu acho que é uma questão, ela é complicada, né? Porque esse cientista também tem um cérebro, uma cognição com uma necessidade de fechamento, né? E de completude. E o que eu estou trazendo, apontando aqui, veja, inclusive esse cientista que tem essa cognição, ele precisa, pelo menos, ter consciência de que a sua cognição ela funciona assim. E mais, não tenho, concordo. Eu acho que a gente acaba se encastelando em muitas coisas. Já tem outros elementos que a gente tem que levar em consideração, né? A carreira acadêmica é uma carreira que reforça muitas vaidades, né? Você tem proposições, às vezes, que cientistas passam décadas defendendo porque a carreira dele está construída sobre aquilo. Tem uma série de outros problemas do ponto de vista de como a ciência se organiza também. Mas talvez o maior alento que a gente deveria tratar ou ter como consciência sobre isso, e como reflexão, até para a formação de gerações de cientistas, nosso papel como orientadores, como professores, né, e formação de cientistas, é que, primeiro, o teu conhecimento, ele pode efetivamente ser por mais que inovador que você produza, e por mais respaldado nas evidências que ele tenha, ainda assim ele pode, provavelmente impreciso e imperfeito, e talvez alguém mais para frente vai te apontar isso. Eu acho que esse é um aspecto, que é a ideia da falibilidade do próprio conhecimento científico. Se assumir isso. Acho que esse é um aspecto importante. E o segundo, e eu uso essa metáfora, né? Eu falo assim, olha, os fenômenos, eles não estão nem aí para a disciplinaridade que a gente criou na academia. Absolutamente, eles não estão nem aí. Eles simplesmente acontecem, eles ocorrem, e no fundo, quando a gente fala dessa questão da disciplinaridade, que a senhora comentou, a gente está criando caixinhas para uma organização administrativa, de certa forma, da universidade, por tradições de formação, mas que elas acabam só tendo como finalidade isso. Porque quando eu quero entender aquele fenômeno particularmente, essa disciplinaridade ela não faz nenhuma diferença no final das contas. Talvez faça porque você vai ter um nível de especialidade que, quando você realmente consegue trabalhar de maneira interdisciplinar, você consegue ter contribuições para avançar conhecimento, né? Mas é um dilema que a gente vive. Eu vejo a única saída para isso é se refletir sobre essa questão. Ela não pode ser um assunto escamoteado também, né? Mas depende dos cientistas fazerem. Eu queria primeiro agradecer, Ronaldo, extraordinária conferência, igualmente o seu livro, né? Inspirador também. Bom, meu nome é Wellington, do Instituto de Psicologia aqui da USP. Você logo no começo disse que primeiro a gente acredita, né? Depois a gente justifica. No final, quando você fala das ações possíveis, será que a gente não deveria recordar isso? Quer dizer, o sujeito muitas vezes está acreditando, ele não está refletindo. Eu me lembro que uma pesquisa aqui do professor Geraldo Paiva entrevistou uma série de professores da USP, que ele chamou de pesquisadores de elite, relativamente a questões da religiosidade deles. E a pergunta era, você não vê incompatibilidade, conflito entre ser cientista e ao mesmo tempo ser religioso, né? Então, dentre aqueles que se consideravam religiosos também, a grande parte disse não há
incompatibilidade alguma. São caixinhas, são escaninhos diferentes. Por outro lado, muitos se voltavam para o professor geral e diziam assim, mas eu nunca pensei nisso. Então, a questão é que talvez o incômodo, a incompatibilidade venha depois da pergunta. Não é? Então, será que, como ação, não há que se pensar primeiro, portanto, em algo assim? Você já pensou nisso? Quer dizer, porque é praticamente automático, né? Pelo mecanismo, esse viés da tentativa de busca de compreensão, de causas, etc., que a gente não se interrogue cognitivamente, mas explique de algum modo para depois refletir. Então, a questão do pensamento crítico, quer dizer, estimular o pensamento crítico, tipo uma escola de pensamento crítico, uma disciplina, há métodos, há já manuais para isso. Será que isso não ajudaria, inclusive, a compreender essas diferenças, né, relativas a como a evidência pode ser fundamentada? E a segunda coisa é só uma provocação também no sentido epistemológico, né? Quer dizer, nós convivemos com colegas que são ou analistas do comportamento, fenomenologistas e também psicanalistas, né? Qual é a mensagem tipo, ciência é isso? Vamos trabalhar em conjunto? Dá para fazer isso? Excelente provocação, Elton. Obrigado pelas colocações. Vamos começar pela primeira. Sem dúvida, você produzir o pensamento para que, eventualmente, estados de dissonância, né, eles possam ser criados é fundamental. E é interessante que as pessoas acabem, nesse exemplo que você deu, né, da pesquisa do professor Geraldo, você tem uma situação de produzir a reflexão somente a partir do momento que você está perguntando sobre aquilo. Os indivíduos nunca tiveram, os que responderam assim, julgo eu, nenhum tipo de elemento de produção de conflito e que isso tenha sido relevante para eles resolverem qualquer coisa. A minha pergunta viria, será que depois, como é que eles fizeram? Eles podem ter resolvido da forma que eles sempre resolveram a vida toda, do tipo, não, mas são assuntos diferentes, eu não tenho nem que me preocupar com isso. Que essa é uma solução também possível, né? Agora, eu não acho que, eu não consigo ver que a saída para a gente pensar sobre isso seja ensinar pensamento crítico. De certa forma, essa proposta aqui de um ensino fundamental que inspire mais do que repasse conteúdos, né, o foco na aprendizagem de conteúdos, ela está associada a isso, porque ensinar pensamento científico é ensinar pensamento crítico até certo ponto. E eu acho que há possibilidade de inserção disso, mas também não acho que essa seja uma solução completa, uma panaceia de solução única que a gente vai conseguir resolver as questões somente por conta disso. As frentes são várias outras que a gente deveria se deter a elas, né? Várias diferentes e simultâneas para tentar lidar com essa dificuldade. Agora, sobre a segunda questão, que eu acho que tem uma relação com a primeira, é um exemplo, a própria área da psicologia é um exemplo disso, né? Você vai ter várias profissionais com filiações do que se chama, em geral, abordagens diferentes, em que você nota entre elas um grau razoavelmente grande, e mais entre umas do que outras, de incompatibilidade até da ideia do que é que você chama, o que você define como ciência, né? Eu tendo a ser, lembrando um pouco a pergunta da professora anterior, a utilizar, até como uma estratégia, meio um recurso argumentativo na divulgação científica, né, utilizar como principal critério a ideia de falseação, de falseacionismo, de falsificação de ideias. Então, se uma ideia não é possível, ela não é uma pergunta a ser feita. E aí, lembrando Wittgenstein, no Tratactus, você cala sobre aquilo, você não tem que falar sobre aquilo. Mas é claro que eu também assumo a ideia e a argumentação que esse critério único ele seja um pouco complicado de demarcar o que é ciência e não é ciência, né? Os 70, 80 anos depois da lógica da pesquisa científica do Popper mostraram isso para a gente. Então, é difícil se não houver abertura, mesmo com profissionais que se definam de maneira tão distinta, né? Mas precisa haver abertura, efetivamente, para você poder, pelo menos, dialogar, né? E criar oportunidades de produção conjunta. Agora, de novo, esse aspecto das áreas e abordagens, no caso específico da psicologia, mas isso acontece em outras áreas também, eu acho que tem muito a ver com a organização social da academia, né? Você tem espaços, os espaços foram criados, você tem recurso associado a isso,
e as pessoas estão querendo cuidar do pirão delas, né? No fundo tem isso. Mas o fenômeno não está nem aí para isso. Né? Obrigada, Ronaldo, foi fantástico. Sobre a comunicação da ciência ser valorizada dentro das universidades, que é um assunto que também é muito caro para mim, você sabe, eu tenho a impressão, e eu queria a sua opinião disso e a sua visão da sua universidade, da UNB, porque aqui na USP o que eu tenho visto é uma espécie de confusão entre como vamos fomentar a divulgação científica dentro da universidade. Então, eu vejo iniciativas para que a divulgação seja valorizada, mas eu vejo essas iniciativas talvez num caminho muito enviesado, querendo formar profissionais de comunicação científica, e não a comunicação como parte da formação do cientista, que é como eu entendo que ela é mais importante. Para os nossos alunos, é importante que eles saibam comunicar a ciência, mesmo que eles não sejam profissionais da comunicação científica. Então, eu vejo aqui, eu vejo que existe o incentivo, mas que existe talvez esse incentivo enviesado. Tipo, vamos ensinar nossos alunos a fazer vídeos no YouTube, vamos ensinar os nossos alunos a fazer podcasts, e não vamos ensinar os nossos alunos a como se comunicar com a sociedade, porque eles são cientistas e isso faz parte da carreira deles, isso faz parte da formação deles como cientistas. Mesmo que eles sigam carreira acadêmica e se tornem docentes e pesquisadores da universidade, eles precisam ter algum embasamento de como falar com a sociedade. Não é porque eles vão ser youtubers, não é porque eles vão deixar de ser pesquisadores para se tornarem profissionais da comunicação. Você vê isso acontecer na sua universidade também, ou no processo da comunicação científica como um todo? E como que você acha que a gente pode valorizar a comunicação da ciência, assim como a filosofia da ciência, como parte da formação dos nossos alunos? Veja, Natália, na minha instituição eu não vejo uma ação centralizada ou organizada com essa finalidade de você formar os alunos como... Não vejo ações dessa natureza. Tá? Eu vejo muito mais aquele modelinho tradicional de você ter um setor dentro da universidade que se preocupa com esse processo, às vezes, de centralizar e sem propriamente uma visão mais estratégica, até de como fazer isso, que eu acho que também falta. Agora, saindo da minha instituição e pensando na experiência de outras instituições do Brasil e fora, eu vejo também esse enfoque, né, de você ter uma perspectiva, ou minimamente dar condições de formação básica para ampliar a possibilidade de comunicação do futuro cientista, no caso do aluno em formação, também muito incipiente. Eu acho que a ciência, do ponto de vista do mundo, fora algumas exceções, que elas existem, né, alguns projetos mais talvez focados de instituições que estão mais ligadas a isso, mas no geral pouca preocupação com isso. Eu acho que a comunicação profissional, científica, de profissionais dedicados exclusivamente para isso, é uma ação extremamente importante, ela precisa continuar existindo, mas ela não é suficiente. Eu acho que ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para a gente conseguir uma entrada maior, né? Que você consiga um processo mais aproximado da população, porque no fundo os alunos têm um papel fundamental nisso, né? Eles são talvez os primeiros comunicadores, né, que a gente pode ter. E nós, pesquisadores, também deveríamos estar preocupados com isso. Então a gente tem um cenário, na minha opinião, que ainda é muito tímido, precisa ser intensificado. E também não é virar panaceia, como você estava dizendo, né, de que não, agora que eu tenho internet, basta eu criar um canal no YouTube que a questão está resolvida. A gente tem que pensar mais estrategicamente. Né? No fundo, o que a gente tem hoje, que tem acontecido com muita frequência, é isso, bons canais de divulgação, mas eles acabam sendo tímidos porque você não tem uma ação, uma visão, talvez até de nacional, né, nisso, do ponto de vista do Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, que poderia ajudar na formulação de políticas sobre esse tipo de tema. Então, ainda é insuficiente o que a gente tem. Questões? Tem uma...
Roberto, obrigada pela sua apresentação. Gostei muito do modo como você estrutura uma série de coisas que a gente tem falado, e é sempre bom ver essa organização, porque muitas vezes a gente vai falando dessas coisas e não estrutura assim numa sequência que eu achei muito lógica, muito interessante para a gente, né, trabalhar, pensar e discutir essas questões. Voltando um pouquinho, né, no que estava sendo dito antes, mas no início dessa sessão de perguntas, eu fiquei me perguntando aqui, e aí também é uma provocação também, né, sobre a questão por que que a gente se incomoda com o que é feito com o substantivo ciência, né, que acaba adjetivando, né, o científico, o saber científico provado cientificamente, que é usado constantemente para validação de uma série de coisas que não necessariamente fazem parte do arcabouço científico da ciência, né, em suas várias vertentes, né, como a professora estava dizendo, né. Então, eu fiquei pensando nisso, né, por que que as pessoas buscam validação na ciência, endeusando a ciência como um saber privilegiado que serve como um distintivo de validade para uma série de coisas, né. Então eu vejo que muitas práticas, muitas ideias, elas buscam essa validação, né, como a gente vê, por exemplo, nos filmes publicitários, né. Ah, porque pesquisas foram feitas e mostram que este produto é melhor do que aquele, ou sei lá, né, porque vai por um viés, assim, como se você estivesse dando a palavra final de validação de alguma coisa que, então, é embasada na ciência, como se a gente estivesse vivendo um momento iluminista tardio em que a ciência fosse dar conta do final. Então, eu fico me perguntando se os outros tipos de saberes, né, o saber filosófico, artístico, religioso, etc., não ganham uma... Na verdade, não perdem em valorização e aí começam a tentar sobreviver e se mostrar agarrando nesse outro tipo de saber que começa a ser endeusado e se coloca, né, como aquele que vai dar validade não só para as ideias, quanto para as pessoas que estão divulgando determinadas ideias, né, como se fosse um distintivo, assim, né, como uma distinção, né, propriamente, né. Então, a minha pergunta é essa: você acha que a gente vive um momento, ou viveu um momento de tão supervalorização da ciência, que aí acaba sendo como um meio de salvar esses outros saberes, de tentarem se colocar em evidência? Não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas, enfim, queria saber o que você pensa a respeito disso. Perfeito. Eu queria começar a responder essa pergunta falando sobre aproximação, né? Porque, no fundo, eu particularmente acho que o motivo que a gente faz ciência, por mais que ela seja uma estratégia muito boa para melhorar a qualidade de vida da humanidade sobre o planeta, ou até fora dele, sei lá, é porque você tem uma motivação que ela é muito semelhante na minha avaliação, porque que o artista pinta o quadro, porque que o compositor compõe a música, né? Então, a finalidade, eu acho que ela é muito próxima, tá? E isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, né? Essa similaridade. Porque pensam na ciência, talvez, como essa coisa prática, no sentido de resolver problemas que eu tenho, não individualmente, mas como humanidade, né? Dando uma possibilidade de melhora de qualidade de vida muito grande, né? Eu acho que esse é um aspecto que fica esquecido e muitas vezes é contraposto, né? Eu gosto de falar isso porque, e eu acho importante falar isso respondendo sua pergunta, justamente para a gente fazer um processo de aproximação. E quando eu falo de saberes distintos, mas peraí, o que é distinto? Né? Eu estou querendo conhecer, eu estou querendo me conhecer. Estou fazendo ciência também para isso, no final das contas. Não como indivíduo propriamente, mas como espécie. Né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto para a gente não reforçar um contraste que eu acho indevido. Agora, por outro lado, esse enorme potencial que a ciência tem de melhorar a qualidade de vida, baseado nesse método, né, essa forma de fazer essa melhora, eu julgo que ela tem um recurso persuasivo muito grande. E veja que quando a gente fala desses mitos científicos e essas adjetivações indevidas muito frequentes,
é muito usual que não unicamente, mas é muito frequente que essas coisas estejam associadas à venda de serviços e produtos. Então, é uma forma de ganhar dinheiro mesmo. Você criar lá terapia quântica não sei das quantas, é uma maneira de você desenvolver estratégias para persuadir pessoas que queiram contratar aquilo para resolver problemas que elas têm. E isso é uma questão muito delicada, né? Porque é muito frequente que isso esteja envolvido. Mas eu julgo que a maneira, esse método, e aí a gente tem que pensar em a história de alguns séculos do método e de alguns séculos em que isso é ensinado, né, nesse nosso ensino fundamental. Então, acho que esses dois elementos acabam gerando um sentimento de admiração ou um sentimento de capacidade persuasiva que acaba sendo muito efetivo para as pessoas que recebem aquela mensagem. Então, não necessariamente acho que esse problema dos mitos ou dessas adjetivações indevidas, ela esteja só associada a uma lógica de cientificismo, que as pessoas estão pegando aquilo e achando que só aquilo é bom. Mas eu acho que tem uma dimensão aí associada que aquele argumento associado à característica científica acaba dando um rótulo para as pessoas que fazem com que elas queiram apostar naquilo em detrimento de outras alternativas, né? E veja, eu estou falando disso por uma sociedade nossa, como a brasileira, né? Assim, com as características que a gente tem. Mas ainda assim a gente tem limites aí onde muitas pessoas são impelidas a escolher, né? E essas escolhas podem não ser necessariamente pela ciência. Eu estou falando aí de uma maneira muito ampla sobre várias coisas de tomada de decisão na vida de qualquer um de nós, que ela não se limita apenas a decisões dessa natureza. Mas especificamente sobre essa questão da adjetivação de coisas que não deveria ter o adjetivo científico, eu acho que ela está muito associada a um mercado, no amplo sentido do termo, que acaba persuadindo consumidores. Eu acho que é uma parcela importante disso está associada a isso. Tá? Então, Ronaldo, o Marcelo Yamashita, que está assistindo a gente ao vivo e que é um dos diretores do Questão de Ciência, ele pergunta sobre aquela parte que você falou, que discussões confrontativas seriam inúteis, mas que a gente sabe hoje que tem vários trabalhos, inclusive sobre efeito de backfire, né, que estão refutando essa ideia e mostrando que você precisa falar, e você precisa falar com negacionistas. E muito do trabalho que o Questão de Ciência faz é focado justamente em questões muito sensíveis. Você sabe que você é nosso colaborador, né? E a gente acaba focando em questões que às vezes são muito sensíveis e que a confrontação ela é inevitável. E eu entendo, claro, que quando você fala confrontar, talvez você esteja querendo dizer que não é para sair por aí chamando todo mundo de idiota, porque isso não funciona. Mas o confronto, em algum nível, ele vai acabar acontecendo. Então, qual que é a melhor maneira da gente conduzir isso? Perfeito. Acho que é uma questão muito relevante essa que a gente tem que dar atenção a ela. A ideia de confronto ela está tanto associada à ideia de você desqualificar, que isso efetivamente não funciona, né? E não dá para a gente seguir nessa linha, mas também porque o nível de desqualificação, acho que ele pode ter várias dimensões distintas. Uma delas é aquela de você efetivamente falar, olha, isso é um pensamento burro, quem pensa assim está fora da norma, isso não vai funcionar e talvez seja o ponto mais extremo. Mas há maneiras também de como é que essa confrontação sobre a argumentação ela pode ser apresentada. E aí a minha sugestão eu concordo que em algum nível o confronto vai existir, mas a minha sugestão é que se foque na ideia do significado e de como evidências são produzidas, né? Qual a lógica da... Então a argumentação ela tem que estar associada a isso. É evidente que isso só vai funcionar se a outra parte envolvida na argumentação, na discussão, ela estiver interessada em ouvir. Porque se ela não tiver, julgo que o melhor nesse caso é saborear o cachorro-quente e calar. Porque não vai resolver se a dinâmica ela não for aberta nesse sentido. E aí o enfoque na evidência seja em discutir o significado e a ideia do que seja uma evidência científica, né? Estou pensando aqui no caso do terraplanista, né? Se você trata da ideia de evidência, o que a sua vista alcança,
o enfoque deve estar nisso, na construção de argumentações, dizendo que essa é uma evidência incompleta ou não suficiente para testar a hipótese que está sendo dita. Então, quando eu falo em focar na evidência, tem a ver com a discussão do que é que significa evidência. Porque evidência, aparentemente, do jeito que quântico virou, né, virou um palavrão para ser usado para qualquer coisa. Então as pessoas falam, não, mas o meu argumento é baseado em evidências. Veja, bom, o que é evidência? Eu acho que esse é um elemento que ele tem que ser tratado, porque a ideia de evidência ela varia demais de área para área, ela varia demais de tempo para tempo, porque tempo quando eu falo historicamente, porque o que era evidência há 30 anos atrás na minha área é diferente, porque hoje eu uso outras coisas que acopladas àquilo que se usava 30 anos atrás, eu não pensava em usar 30 anos atrás, porque hoje eu tenho formas de produzir evidências que são distintas, né? Os próprios smartphones, para quem estuda comportamento, é fantástico do ponto de vista de evidência, né? Pensar que você está sendo monitorado e rastreado constantemente, isso é indicativo de comportamento. Então, esse tipo de coisa, sabe, de você enfocar nisso, eu acho que é algo que talvez a gente tenha um ganho de produtividade, mas desde que ocorra abertura para que isso possa ser enfocado. Tá? Pois é, justamente isso que eu queria comentar. Fazer um comentário, não sobre a evolução, que é muito complicado, mas sobre o terraplanismo. Porque você fala, mas que loucura, o que essa gente não vê que o mundo é redondo? Eu, como física, e justamente porque eu estava estudando como que aconteceu a revolução científica e tal, eu parei um pouco para pensar. E tem sua lógica. E é muito importante que você perceba qual é a lógica da coisa para poder ter o diálogo. Então, eu gostaria de passar essa lógica do terraplanismo agora. Claro que se a pessoa vai se basear na Bíblia, não adianta, que aí ela não quer ouvir nada. Mas se a pessoa quiser usar argumentos, tem um caminho claro para entender por quê. Na antiguidade, a experiência da vida era uma terra plana. Então, tinha montanhas, tinha coisa, mas você trabalhava numa terra. E isso foi por milênios, não é por um dia ou dois. Aristóteles acreditava não necessariamente na Terra plana, porque os gregos foram capazes de calcular o raio da Terra, mas a convicção de que você está aqui e o céu é outra coisa, etc. e tal. Você não tem, quando Galileu foi discutir o assunto, ele conhecia as duas teorias, do Ptolomeu e do Copérnico. Você não tem como você dar uma evidência em favor de uma ou de outra, porque são duas teorias matemáticas extremamente complexas de dinâmica de rotações, uma num referencial e outra noutro referencial. Não tem como decidir qual é a verdadeira. Então, por isso que a coisa não foi nada trivial, não teve um motivo claro de como você chegar lá. E o que acontece agora, eu fui ver, mas o que essa gente está falando? E eu vi que eles usam argumentos ligados com a NASA. É muito interessante, porque eles dizem, se você olhar o horizonte, isso era quando eu estava na escola, se você olhar o horizonte, o navio, você vê primeiro o topo do navio e depois o navio. Tinha uns argumentozinhos assim para mostrar que a Terra é redonda. Agora, a NASA publica, claro, as coisas todas, e mais, você olha em todo lugar aquela visão do mundo plano. Você vê todos os continentes deformados, inclusive, mas tudo num plano. E eu comecei a parar, porque eu vi que o argumento do cara, ele falou, não, mas a NASA projeta, e o que a NASA projeta, não... Ele estava querendo entender cientificamente o que a NASA faz. E aí, de repente, eu percebi qual é o problema. O problema é teórico. Por quê? Os gregos inventaram a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é plana. Vigora até hoje. Não é que ela caiu. As pessoas que não entendem nada de nada dizem que caiu. Não caiu nada. Todos os engenheiros usam geometria euclidiana. Mas o que aconteceu foi que, no século XIX, os matemáticos, que não se preocupam com a realidade, o matemático se preocupa só com a beleza da ideia. A geometria euclidiana está baseada em 4 princípios básicos.
são axiomas. Você sabe que na matemática você parte de uma ideia e aí você monta. Se você tira aquela ideia, cai tudo. Então, houve a tentativa de reduzir um daqueles postulados aos anteriores, para tentar fazer a coisa o mais dura possível. Professora... E tentando, eu vou chegar rapidinho, tentando fazer isso, descobriram que se tirasse aquele axioma, você caía em geometria curva. Isso foi descoberto no século XIX por matemáticos importantíssimos. Então, tudo que é feito hoje em dia pela NASA não usa mais geometria euclidiana. Você usa geometria esférica, porque é uma superfície, não é 3 dimensões, mas não é plana, é curva. Então, se a pessoa não conhece essa teoria, não vai ser convencida nunca. Mas tem um caminho para explicar. É realmente esse que eu estou tentando falar, e você já quis cortar. Todo mundo corta, ninguém quer entrar no conteúdo de nada. Você quer que a crença seja é verdade, ou é falsa, ou é pseudociência, ninguém quer parar para pensar. E o ponto é esse. Houve uma mudança na mentalidade de olhar a geometria. Geometria euclidiana não basta mais para ver a Terra e os planetas. Continua bastando na Terra, mas não basta para a NASA. Então, tudo que a NASA faz é com geometria esférica. Quem não estudou matemática, quem não estudou mecânica, não sabe de nada disso. Eles não são loucos de pedra. Não são loucos de pedra. Eles estão tentando entender e ninguém para explicar para eles. A gente já está chegando no limite do horário. Mais alguma questão? Não? Então, eu queria fazer uma pergunta que também vai meio na linha de provocação. Sempre que eu vejo essas explicações sobre vieses cognitivos, etc., eu me lembro também tem uma linha em filosofia da ciência, em epistemologia, na verdade, que diz que, na verdade, você consegue salvar qualquer ideia. Porque, né, você tem uma crença sobre como é a realidade, uma crença sobre o que conta como evidência da realidade e uma crença sobre qual a lógica que relaciona as duas coisas. Você consegue preservar a primeira se você estiver disposto a mexer nas outras, a manipular as outras duas. Tendo isso em vista, como que as pessoas mudam de ideia? Como que a gente consegue sair dessa bolha de autojustificativa e perceber que a gente está errado? Porque, afinal, isso acontece. Né? Acontece. Se não acontecesse, as coisas não mudavam. Né? Veja, eu acho que o primeiro elemento, pelo menos dentro da lógica das teorias de balanço, é de que você precisa fazer um processo de mudança em algum tipo de componente dessas crenças, de forma que você consiga minimamente restaurar o nível de equilíbrio. Né? Então, a proposta dos escaninhos está associada a esse restauro, se aquele desequilíbrio foi importante, porque respondendo ele pode ser que ele não tenha sido importante, né? A pergunta que você fez, e talvez possa ser irrelevante, a pessoa está resolvida em relação a isso, mas se ele produzir algum tipo de aspecto, a criação desses argumentos de compatibilização é uma forma de tentar fazer a resolução disso. Agora, a mudança, eu acho que ela pode acontecer em função do conjunto de fatores contingentes, entende? Então, tem que ter disponibilidade. O terraplanista, né, a pessoa que acredita naquilo e defende a ideia, só vai se produzir a possibilidade de mudança se ele estiver disposto. Porque se não tiver disposição, não tem. Né? Acho melhor lembrar do Wittgenstein sempre. Então, eu acho que tem esse elemento associado a esse aspecto. E talvez o melhor dos aspectos ou dos elementos que a gente teria recurso para trabalhar é a ideia da produção da evidência, porque dentro da equação, dos 3 elementos, como você menciona, esse seja o aspecto, a questão mais central para a gente, inclusive, entender a modificação, o aprimoramento, a modificação
enfim, a mudança dos próprios sistemas de compreensão que a ciência utiliza, né? Porque se isso não fosse verdade possível, a ciência também não teria mudado, né? Do ponto de vista da sua capacidade compreensiva. Então, me parece que esse elemento seja o mais relevante e central. E essa ideia da evidência, desse componente associado à evidência, só reforçando isso, é uma perspectiva de mudança que também depende, por exemplo, do avanço do conhecimento científico, né? Ou, perdão, do próprio desenvolvimento da tecnologia, porque a partir da mudança tecnológica, muitas vezes é que você tem a possibilidade de produção de evidências que anteriormente você não tinha como fazer. Então, são coisas que andam de maneira muito conjunta. Agora, mudar, sob o ponto de vista, sobre as questões associadas ao negacionismo científico, por exemplo, me parece que a abertura da possibilidade de querer observar as evidências e entendê-las é a melhor estratégia para você mexer na equação, porque ela produziria a possibilidade de ter a produção de mudanças das outras dois elementos da equação, né? Das três bases, como você falou. Tá certo. Bom, queria agradecer, então, ao professor Pilati, agradecer à plateia, o pessoal que acompanha pela internet, e eu espero vocês aqui na próxima iteração desse ciclo, que será, eu não... A instabilidade do conhecimento se reflete na instabilidade do ciclo. Sim. Próximo dia 11 de outubro. Então, dia 11 de outubro, que cai numa sexta-feira, às 14 horas, aqui nesse auditório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado a todos.